no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, do Evangelho segundo escreveu Lucas. O médico, doutor, Lucas, capítulo 24, o último capítulo, nós iremos fazer uma meditação a partir do versículo 36. Feche os seus olhos, curve aí a tua cabeça, pode ficar sentado mesmo, mas fale com Deus aí agora. Peça ao Espírito Santo a revelação de sua palavra ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Sim, Espírito Santo, obrigado, meu Deus, por estarmos na tua presença. Te louvamos, meu Deus, pelo privilégio de ouvirmos aqui a tua palavra. Fala conosco, meu Deus, nessa hora, no nome de Jesus. Dai-nos, ó Deus, a revelação da tua palavra. Traga aos nossos corações nessa noite, meu Deus, e que todos aqueles que aqui estão, meu Pai, que possam sair daqui edificados pela pregação do Teu Evangelho, pela pregação da Tua Palavra, meu Deus. Aqueles que estão em casa, que também sejam alcançados e edificados. Eu oro agora para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para tornar notório, conhecido o mistério do Teu Evangelho, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Versículo 36, aqui na minha Bíblia tem um subtítulo que diz: a aparição de Jesus aos 12. E falando ele dessas coisas, quem apareceu, irmãos? Como é que está aí na sua Bíblia? O mesmo? Está assim aí? E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. Olha aqui para mim. Então, é importante a gente saber que não foi outro Jesus que apareceu para os apóstolos. Os apóstolos não conviveram com Jesus e depois esse Jesus que eles conviveram morreu crucificado, ficou 3 dias lá na sepultura e depois veio outro Jesus. Não, foi o mesmo Jesus que apareceu. O mesmo Jesus, filho de Maria, filho de José, o mesmo Jesus que transformou água em vinho, o mesmo Jesus que curava os leprosos, o mesmo Jesus que curavam os cegos, o mesmo Jesus que levantava os coxos, o mesmo Jesus que ressuscitou a Lázaro, o mesmo Jesus que ressuscitou a filha de Jairo, o mesmo Jesus que curou a mulher que tinha um fluxo de sangue, que sofria há 12 anos, o mesmo Jesus está aparecendo para eles. O mesmo Jesus que operava milagres, o mesmo Jesus está aparecendo para eles agora. É importante a gente saber isso, que não foi outro Jesus, não. E esse mesmo Jesus que fez todas essas obras e que morreu e ressuscitou e apareceu para os apóstolos, ele fez uma promessa. E esse mesmo Jesus que subiu aos céus é o mesmo Jesus que vai descer em glória. E nós o aguardamos dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O mesmo Jesus que morreu na cruz, o mesmo Jesus que venceu a morte, o mesmo Jesus que trouxe salvação para mim e para você, é o mesmo Jesus que vai descer em glória. Quantos esperam a vinda desse mesmo Jesus? O mesmo, não é outro Jesus. Não há outro Jesus como nós, como esse. O Cristo, porque Jesus até tinha, né? Porque Jesus é um nome comum, era um nome comum. Mas Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, só um. O Jesus, o Cristo que ressuscitou, apenas um. Ele se apresenta para eles, para os apóstolos, e com aquela saudação que Jesus costumava fazer quando os encontrava: paz seja convosco. Eles estavam atemorizados,
estavam acuados e com medo, porque eles viram a forma em que Jesus tinha sido morto e crucificado. Então agora eles estavam escondidos ali, com medo do que eles poderiam sofrer. Mas Jesus vai se apresentar para eles e vai colocar paz no coração deles, porque Ele é o príncipe da paz. Uma das coisas que Isaías disse lá no capítulo 9, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele é aquele que, quando o nosso coração está atemorizado, quando o nosso coração está atribulado, quando o nosso coração está quebrado, está em frangalhos, Ele então se apresenta através do seu Espírito com uma palavra dizendo: não temas, paz seja convosco, paz haja no seu coração, paz haja no seu espírito, paz seja com você. O príncipe da paz é o único que pode trazer essa paz dentro do nosso coração. Como é ruim quando a gente vê as pessoas atribuladas. Como é ruim ser atribulado, não é? Como é bom sentir a paz de Deus nas guerras, quando o medo às vezes vem querer tomar conta do nosso coração, mas quando nós entramos na presença de Deus e ouvimos a palavra de Deus, ou então lemos, ou então ouvimos através de canções, a voz do Espírito Santo, ela traz paz dentro do nosso coração. Versículo 37, e eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. Eles não estavam acreditando. Eles já tinham se esquecido daquilo que Jesus falava durante o tempo que Jesus passou com eles. Durante 3 anos e meio, Jesus curando as pessoas, mostrando o seu poder. Eles viram as grandezas de Deus durante os 3 anos e meio em que andaram com Jesus. Mas ainda estavam incrédulos. Viram esse Jesus que um dia se apresentou para eles no meio da tempestade, na madrugada, a 4ª vigília da noite. E eles pensando exatamente o que eles estão achando agora: é um espírito, nós vamos morrer. E aí Jesus falou: não é espírito não, sou eu mesmo. Eu vim aqui socorrer vocês aqui, que o vento está soprando, mas eu vim aqui, e se apresenta para eles. Agora Jesus também está se apresentando para eles. Eles estão olhando, não estão conseguindo acreditar, crer que o mesmo Jesus que eles andaram, que sofreu, que morreu na cruz do Calvário, agora está ressuscitado em glória, com poder e autoridade. Aleluia. Eles estão olhando agora, ainda não estão acreditando que esse é o Jesus que andava com eles. Versículo 38. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Jesus estava olhando para o sentimento deles. Eles estavam assustados. Porque, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não conheço o teu pensamento e o seu coração, ninguém. Quem é que pode conhecer o coração do homem? Quem sonda o coração do homem? Só há um Deus que sonda. Como dizem alguns, o coração do homem é terra que só Deus pisa, que só Deus sabe andar, que só Deus sonda. Ninguém mais. Jesus agora está olhando para o coração deles, vendo, eles perturbados, vendo eles ali naquela agonia, sem acreditar, pensando várias coisas em seus corações. E Jesus então vai trazer uma revelação, porque eles sabiam que nenhum outro poderia revelar o que estava no coração deles, somente Jesus. E isso começa a clarear, isso começa a trazer para eles um entendimento. Não é possível, é Ele, porque Ele está falando daquilo que está dentro do nosso coração. Por isso a palavra de Deus, irmão, a revelação da palavra, ela é poderosa. Porque quantas vezes, com quantas pessoas entrou dentro da igreja, sem o pastor conhecer a vida dela, e ela sentou no banco, e a palavra foi de encontro ao coração dela, e pessoas que dizem assim: não é possível, alguém falou a minha vida para o pastor
pastor. Não, ninguém falou nada, mas o Deus que está presente no meio da igreja, que sonda mente e coração, Ele fala aquilo que está dentro do nosso coração. Ele revela, Ele traz à tona aquilo que está lá dentro, no mais íntimo do nosso interior, do nosso coração, da nossa alma. Então Ele traz à tona para mostrar que Ele é Deus. Nós somos suas criaturas, o ser humano, nós filhos, porque a Bíblia diz que aquele que o recebeu, o Senhor deu o poder de ser chamado filho de Deus. E se tem alguém que conhece o seu filho, é o pai, sim ou não? O pai que tem atenção no filho, ele conhece o comportamento, sim ou não? Os sentimentos do filho ali, sabe como é que, né? Às vezes o filho está meio devagar, está triste, enfim, o pai conhece. Só que o pai conhece, às vezes o filho consegue enganar com a aparência, sim ou não? Consegue dar uma tapeada, né? Mas o nosso pai não passa nada diante dos olhos dele. Ele conhece todas os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração. 39, vede as minhas mãos. Aí Jesus agora vai começar a revelar mais claramente. Porque assim, irmão, ao passo que nós nos aproximamos de Jesus, Ele vai revelando coisas maiores para a gente. Ele vai clareando as coisas, vai trazendo a revelação ao nosso entendimento. Jesus agora teve que mostrar as mãos para os apóstolos, porque eles ainda estavam assim perplexos, ainda sem conseguir entender que não é possível que é Jesus. Tinham se esquecido daquilo que Jesus já havia pregado, já tinha falado para eles tinham se esquecido, e Jesus mostra então os seus pés e as suas mãos. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, o mesmo Jesus. Aí Jesus vai falar assim, olha, vamos melhorar a coisa. Toca aqui, para vocês verem que sou eu mesmo. Ele vai revelando, irmão, Ele vai aumentando essa revelação, provando que Ele era o mesmo Deus, o mesmo Senhor que andou com eles, que conviveu com eles. Toca aqui para vocês verem. E aí eu imagino agora os apóstolos, né? Ali tocando em Jesus. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus está trazendo à tona a prova. Sou eu, não tem outro. Não é um espírito não. Não é uma alma penada que não. Sou eu mesmo, aleluia. Jesus vai abrir os teus olhos, vai te revelar coisas profundas. Porque às vezes, irmão, as pessoas estão na igreja, mas ainda não têm a plena convicção de quem é Jesus. Pessoas que às vezes estão nos cultos, às vezes está ali, vem para a igreja, mas ainda não teve uma revelação assim profunda e clara, e Deus hoje quer abrir os nossos olhos. Por isso nós buscamos a presença do Espírito Santo, para ter uma comunhão maior com Deus, porque nós queremos ver mais coisas poderosas que vêm da parte de Deus. Nós queremos ver isso aqui, coisas reais, poderosas, que vêm da parte de Deus. Jesus está dizendo, toca aí. Um espírito não tem carne, não tem osso, e eu tenho. E aí olha só o que ele vai fazer. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhe, tendes alguma coisa que comer? Um espírito come, irmão? Uma alma come alguma coisa? Não, mas Jesus vai mostrar para ele que quem está ali não é um espírito, não é uma alma, não, era o próprio Jesus, o mesmo Jesus que estavam com eles. Eles estavam vendo ali, Jesus está mostrando sinais claros de que era Ele mesmo, era a presença dele real, junto com os apóstolos naquela hora. Versículo 42, então eles se apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, para mostrar que era Jesus, para mostrar que era Ele, em carne e osso, ressuscitado, ressurreto naquela hora, em glória, com o sinal sim, com a marca sim, mas já não, sabe, da forma que Ele estava transfigurado na cruz do Calvário, não,
estava em glória. Esse mesmo Jesus nós vamos ver. Nós vamos ver também as suas mãos. Nós também iremos ver os seus pés, porque nós estamos buscando essa santificação. E por isso nós buscamos, porque nós queremos ter um encontro real com Ele. Naquele dia, a Bíblia diz que nós o conheceremos como Ele nos conhece. Ah, irmão, como isso vai ser maravilhoso, encontrarmos com o Senhor na glória. Versículo 44, e disse-lhe, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, o que Jesus está dizendo é, tudo que aconteceu, tudo que eu passei, estava escrito. Desde Moisés, estava escrito. Moisés falou, os profetas, está escrito nos salmos. Então, convinha que tudo isso acontecesse, que eu padecesse. Eu falei para vocês. Só que, irmão, eles se esqueceram. Eles não atentaram para aquilo que Jesus falou. Por isso é importante a gente estar, atento à voz do Espírito Santo. Porque às vezes Deus avisa a gente de alguma situação e a gente esquece. E depois quando vai passar o processo, a gente, ai Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso? Porque Ele avisou, mas você não prestou atenção. Porque Ele falou que você ia passar por isso, mas você estava, dormindo, não estava prestando atenção, você vacilou na hora de ouvir a voz de Deus. Quantas vezes, irmão, no decorrer da vida com Jesus, os apóstolos estavam ali, e Jesus falando, olha, convém que o Filho do Homem seja levado para Jerusalém e padeça, e sofra, mas depois ressuscite. Falou uma vez claramente, e Pedro falou, não, Senhor, o Senhor não vai passar por isso, não. Aí Jesus teve que repreender a Pedro, lembra? Quando ele disse, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Jesus avisou. Só que não entrava na cabeça deles. Eles estavam resistentes às profecias que Jesus disse que iria se cumprir. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos à voz de Deus e à palavra de Deus, como nós temos falado esses dias, a palavra de Deus está se cumprindo, as profecias estão aí, irmão, não é para crente ser pego de surpresa, não. A volta do Senhor Jesus está próxima, e não tem como, não é para a gente ser pego de surpresa, porque Jesus falou tudo que iria acontecer, e a gente precisa guardar isso no nosso coração. A gente precisa ler a palavra para refrescar sempre a memória, para se lembrar, porque tudo que Jesus está passando aqui, tudo que Ele passou, na verdade, foi o quê? O que estava escrito, já estava profetizado. Então, a nossa vida também é assim. O que a gente passa, se a gente vive uma vida de comunhão com Deus, se a gente anda na obediência, as coisas boas que a gente vive, e até as coisas ruins, já está lá, faz parte do processo, daquilo que Deus tem para a sua vida, está lá, de repente Ele já até te avisou, mas você não prestou atenção, e hoje Ele está falando comigo, com você de novo. Jesus falou, eu já tinha avisado, versículo 45, então abriu-lhes o entendimento, e aí abriu um leque aqui para os apóstolos, quando Jesus mostra para eles e fala do que estava escrito. Na lei de Moisés já estava falando. O que era a lei de Moisés? O que Jesus estava querendo dizer? Quando a pessoa pecava no passado, ela tinha que pegar um animal, sim ou não? Para sacrificar. E o animal levava o pecado, a culpa da pessoa. Então, um animal era sacrificado por conta do erro, do pecado daquela pessoa. Por isso, João vem pregando, e quando ele vê Jesus, João o Batista, ele diz aí, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
O que Jesus quis dizer é que ele era na cruz do Calvário, o que ele sofreu, ele era o Cordeiro de Deus que estava escrito na lei, ele era aquele Cordeiro que era levado para o sacrifício, para levar os pecados das pessoas. Ele diz, olha, estava já na lei, mas eles não conseguiam, ainda não tinha aberto o entendimento. Por isso é bom e é importante você ouvir a voz de Deus, ler a palavra de Deus e pedir ao Espírito Santo que abra o seu entendimento, porque não adianta, irmão, a gente está na igreja e ouvir a palavra de Deus, porque se você ouve, mas não entende, Jesus falou que aquele que ouve as palavras do Senhor e não entende, é como aquela semente que caiu no caminho, e veio a ave do céu e comeu. Acabou, foi perdido. Então toda vez que você estiver sentadinho aí, quando chegar na hora da palavra, peça para Deus abrir o seu entendimento. Porque, irmão, a gente pode se esgoelar aqui de pregar, mas eu não posso colocar a palavra dentro da sua cabeça. Posso? Não. A revelação, a sua pessoa em particular, só o Espírito Santo pode abrir esse entendimento. E quando ele abre esse leque, e quando ele abre o entendimento, e quando ele dá a revelação, é maravilhoso. Você consegue entender a clareza das Escrituras Sagradas, a revelação, a profundidade. Agora eles estão conseguindo entender, porque foi aberto o entendimento. Abriu-lhes o entendimento, para que compreendesse as Escrituras. Aí tem muita gente que diz assim, eu pensava isso também. Eu já pensei isso, mas eu não leio a Bíblia porque tem coisa que é difícil de entender, de fato, mas aí é que entra a ação do Espírito Santo, e eu falei, eu vou ler assim mesmo, eu vou começar a ler a Bíblia assim mesmo, o que eu entender, amém, o que eu não entender, eu vou ler assim, e depois o Senhor vai me ensinar. E eu fui lendo, irmão, muitas coisas eu não conseguia entender, não conseguia compreender, mas eu tinha a história na minha cabeça. E aí depois, tendo a história, depois Deus vai e traz a revelação. E quanto mais a gente lê, mais o Senhor vai trazendo a clareza, o entendimento, a revelação. E isso vai produzindo fé, isso vai trazendo fortalecimento, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quanto mais você ouve, e quanto mais você abre o entendimento, o Espírito abre o seu entendimento, mais forte você fica, um crente mais fervoroso você vai ser na presença de Deus, porque a palavra é o pão que alimenta a nossa fé, o nosso espírito e a nossa alma. A palavra de Deus é poderosa. Diga glória a Deus aí. Aleluia. Para isso você tem que pedir, para que o Espírito Santo te abra também o seu entendimento. Versículo 46. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Estava escrito o sofrimento de Jesus, estava escrito as obras que Jesus ia fazer, estava escrito que Jesus ia morrer, mas estava escrito que ele ia ressuscitar, estava escrito que ele ia padecer, mas também está escrito que ele vai vir em glória, que ele ia ressuscitar, estava escrito que ele ia sofrer, mas estava escrito que ele também ia se levantar, e pelo seu sofrimento ele ia apagar o sofrimento de tantas outras pessoas, porque na sua morte aconteceu algo glorioso. No dia em que Jesus morreu, a Bíblia diz que os sepulcros se abriram, e pela morte dele, muitos que tinham morrido naqueles dias ressuscitaram, os sepulcros foram abertos, porque pela morte de Jesus, ele trouxe vida até para os mortos, ele trouxe vida para nós. Foi pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pela sua morte, hoje nós estamos aqui gozando de uma vida abundante, porque ele sofreu, mas ele ressuscitou em glória, e em glória ele irá voltar. Convinha que isso acontecesse, fazia parte da história, fazia parte da profecia. Vai padecer, vai sofrer, mas vai ressuscitar, não vai ficar no sepulcro. Aleluia. Versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Esses dias eu estava dizendo, e ontem eu disse na igreja em que meu cunhado é pastor, Jesus deu autoridade aos apóstolos e aos discípulos para ressuscitar mortos, para curar enfermidades, para expulsar demônios,
para curar todo o mal, mas não deu autoridades a eles para mudar a pregação do Evangelho. Irmão, Deus opera muitas obras, mas a pregação do Evangelho de Jesus sempre foi arrependimento, transformação. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem que não pode mudar nunca. A mensagem do Evangelho é essa. A mensagem do Evangelho não é, estava no fundo do poço e saí, eu venho para cá Brasil, não. A mensagem do Evangelho é, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João Batista veio preparando o caminho, e a pregação de João Batista era, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aonde há arrependimento, a remissão de pecados. Por isso, irmão, muitas pessoas às vezes estão vindo para o Evangelho que está sendo vendido algo que não está escrito, algo que é muito bom, uma propaganda muito boa e aparente, mas o Evangelho de Jesus continua sendo arrependimento, perdão dos pecados e transformação de vida. Esse é o Evangelho. Isso é o que Jesus mandou pregar. Ele falou, pode curar os enfermos, eu dou poder para vocês, isso faz parte também. Pode ressuscitar os mortos, expulsa os demônios aí com força, onde tiver demônio aí, bota todo mundo para correr. Agora tem uma coisa, não mude a mensagem do Evangelho. O Evangelho é, arrependei-vos, arrependei-vos, se arrependa do seu pecado e se volte para Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. E aí, versículo 48, e dessas coisas sois vós testemunhas. Por isso os discípulos vão falar com propriedade. Eles vão pregar Jesus Cristo com autoridade, porque eles presenciaram. Eles eram testemunhas. Eles testemunhavam, testificavam daquilo que eles viram. Por isso eles falavam com propriedade. E aí quando nós conhecemos a Deus, quando nós temos um relacionamento com o Espírito Santo, a gente fala com propriedade. Só você pode falar com propriedade, com certeza, a transformação que você viveu na sua vida. Ninguém vai falar com a propriedade que você fala. Pode até entender, pode até ter um testemunho próximo, mas só você consegue compreender. Porque foi na sua vida, porque você viu a transformação que foi feita na sua vida. Só você viveu isso. E aí você pode contar isso para as pessoas com autoridade. E o último versículo, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de quem? Então a promessa era do Pai, mas o envio era de Jesus. Olha só como Deus é bom. Deus envia Jesus para morrer na cruz do Calvário, para perdão dos nossos pecados. Jesus sobe para o Pai e envia o Espírito Santo para continuar a obra. Aleluia. Um foi enviado pelo Pai, o outro foi enviado por Jesus, mas a promessa ainda era do Pai, a promessa que estava escrita lá no livro de Joel, dizendo que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Aí a gente vê, irmãos, a bondade de Deus para com o ser humano, para com as pessoas. Enviar o Espírito Santo para quê? Porque Ele é o único que pode convencer o homem dos seus pecados, da justiça e do juízo. Não estamos aqui porque somos pessoas boazinhas, não. Não estamos aqui porque somos melhores do que outras pessoas, não. Estamos aqui porque o Espírito Santo nos convenceu. Porque se fosse pela carne, não estaríamos aqui. Estaríamos no mundo cometendo as maiores atrocidades aí, porque o pecado faz isso. Mas o Espírito Santo revelou Jesus ao nosso coração e nós fomos quebrantados e por isso estamos aqui glorificando a Deus. Aleluia. A salvação que nos alcançou não é mérito nosso, isso é graça de Deus, é misericórdia de Deus, é bondade de Deus sobre as nossas vidas e ação do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Aleluia. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, só para eu finalizar aqui, diga comigo assim, uma promessa. Mas fala com vontade aí, irmão. Uma promessa, uma ordem
um tempo. Agora mais forte. Vai lá, uma promessa, uma ordem e um tempo. É o que Jesus mostra nesse único versículo. A promessa de meu Pai. Ele diz dessa promessa que iria acontecer depois, um pouco à frente, em Atos capítulo 2. Então eles recebem agora a promessa. E com a promessa, Deus, o Senhor Jesus, melhor dizendo, Ele dá uma ordem para eles. Vocês vão receber a promessa, mas fique em Jerusalém. E aí, em Jerusalém, eles vão ter que ficar durante um tempo, esse até que determina um tempo. Então, eles estão ali, direcionados a uma promessa. Eles creram nessa promessa. Eles estão em Betânia, mas depois que Jesus ascende aos céus, eles vão ser direcionados, ou eles voltam para onde Jesus ordenou, porque a promessa iria se cumprir em Jerusalém, não era em Betânia. Betânia é a cidade até do conhecido amigo de Jesus, Lázaro, onde Jesus o ressuscitou. Mas a promessa não ia se cumprir em Betânia, não. A promessa iria se cumprir em Jerusalém. É importante a gente atentar para a voz de Deus, porque às vezes você não recebeu até promessas de Deus na sua vida. Por quê? Porque estava no lugar errado. Tem que estar no lugar certo para que a promessa se cumpra. E estar no lugar certo é estar no centro da vontade de Deus. Estar no lugar certo é estar enquadrado na palavra de Deus. Toda a promessa de Jesus, ela se cumpre sim, porque Deus é fiel. Mas há uma condição para essa promessa se cumprir. Eu preciso estar bem posicionado de acordo com a direção do Espírito Santo. Então, se eles continuassem lá em Betânia, a promessa lá não ia se cumprir na vida deles, porque o lugar era Jerusalém. Aí, Jesus fala dessa promessa, determina para eles o lugar e diz para eles o tempo que era para eles ficarem lá. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque revestidos de poder? Eles já tinham recebido de Jesus um certo poder. Em Mateus capítulo 10, a Bíblia diz que Jesus chama os 12 e diz para eles: eu dou poder para vocês, para expulsar demônio, para curar enfermidades, para fazer ressuscitar os mortos, para curar todo o mal. Eles já tinham então um certo poder, uma certa autoridade. O que Jesus vai fazer agora é aumentar esse poder, é aumentar essa autoridade. Por quê? Porque eles tinham uma missão grande e poderosa, que era pregar o Evangelho, sair de Jerusalém. Eles iriam receber ali aquele poder naquela cidade, mas depois teriam que sair, iriam enfrentar perseguições, iriam enfrentar coisas terríveis, e para isso eles precisariam estar cheios de poder, cheios do Espírito Santo. Talvez você já recebeu um certo poder, mas ainda não foi revestido. De repente você está vestido de um certo poder, de uma certa autoridade, mas o Espírito Santo quer te revestir de poder, um poder maior. O Espírito Santo tem para a minha e para a tua vida. Era isso que Jesus estava dizendo para eles: vocês já têm um certo poder, mas quando chegar a promessa do meu Pai, o Espírito, eu vou para o meu Pai, mas o Espírito Santo, quando descer sobre vocês, o poder vai ser maior. Por isso o Evangelho chegou aqui, irmão, pela ação e o poder do Espírito Santo na vida daqueles homens. Começou com 12. E hoje são milhões, são milhares de milhões pregando o Evangelho. E esse poder não pode parar. E esse poder não pode se parar nos quatro cantos desse templo, dessa igreja. Não, esse poder tem que continuar na minha e na sua vida, para que essa missão também venha se expandir nesse lugar. Que esse Evangelho seja pregado em todos os lugares, com poder e autoridade. Quem está disposto a receber? Vamos terminar o texto, vai. Versículo 50. E levou-os para fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. O mesmo Jesus que morreu, ressuscitou, abençoou os apóstolos, subiu
ao céu, foi levado ao céu. E adorando-os eles, tornaram com grande júbilo para onde? Porque era lá o lugar da promessa. Era lá o lugar. Tinha um lugar preparado. Já tinha o endereço certo. E lá Deus iria manifestar o seu poder e a sua glória sobre a vida daqueles apóstolos. E estavam sempre no templo. Se você não gosta de estar no templo, irmão, você está precisando do poder de Deus na sua vida aí. Você tem que gostar de estar aqui. Você tem que gostar de estar na presença de Deus. Eles estavam sempre, sempre. Então, sempre que você tiver a oportunidade, você tem que estar aqui, irmão. Eu não entendo, né? Pessoas que vivem no Evangelho, que dizem ter Jesus e não gostam de estar no templo. Não. Eu estava falando aqui na terça-feira, eu fui confrontado pelo Espírito Santo de não estar aqui na terça-feira. Um culto voltado para a família, e eu em casa, e eu falei, não, está errado isso daí. Olha eu vacilando na minha fé, olha eu aqui dormindo na minha fé, com o carro na garagem, com combustível no carro, com saúde, e vacilando. Não, eles estavam sempre no templo ali, ó, buscando a presença de Deus. Você não pode perder a oportunidade de estar no templo, de estar na presença de Deus, porque o templo é o símbolo do lugar, do encontro. Aqui é simbólico, mas é importante estar aqui. Enquanto nós temos a oportunidade de estar nesse lugar, nós precisamos estar aqui, louvando a Deus como os apóstolos estavam. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Aleluia. Coloque-se em pé em nome de Jesus.